A vida complicou? Discirna. Sim, amigo. Se os dias são difíceis, as noites são escuras e frias, as manhãs cinzentas e a vida perdeu o sentido, pare para avaliar e discirna. A Bíblia diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. É um fato que, em última análise, o diabo está por trás do erro e do pecado. Todavia, esta constatação não pode nos levar a esquecer de que por trás do diabo, Deus ainda tem o controle. Ele é soberano e faz o diabo perder mesmo quando o diabo pensa que ganhou. Deus faz do diabo seu serviçal. Todavia, não esqueça, quando a vida complica, pode ser que estejamos cooperando com a situação, com erros, com escolhas e com procedimentos. Também uma visão não realista da vida leva-nos a ficar surpreso com determinados períodos da existência a ponto de gerar complicações. Alguns anos atrás, eu aprendi um princípio que tem me ajudado muito nos momentos de tribulações e complicações. E o princípio foi esse: aprender a discernir entre um problema e uma situação difícil. Então, quando a vida se complica, a pergunta que considero importante a tratarmos é esta: os tempos difíceis são produto de um problema ou de uma situação difícil? Quando a vida escurece e os dias são maus, precisamos aprender a discernir um problema de uma situação difícil. Qual é a diferença entre um problema e uma situação difícil? Um problema tem solução, a situação difícil não. No problema, eu busco saídas, eu corro atrás de soluções. Eu persigo a resposta para a pergunta: existe alguma coisa que eu possa fazer para trazer a solução? Então, ao discernir o problema, eu preciso estabelecer um plano de ação na direção da solução. Enquanto no problema eu busco uma solução, na situação difícil eu busco uma atitude apropriada para suportar o período. Então, eu preciso discernir a postura que eu tenho que adotar a fim de suportar o desenrolar do período. Eu escolho a melhor atitude possível para suportar. Na situação difícil, não tem saída. Eu apenas persevero. Deixa eu dar um exemplo para você compreender. No dia 8 de agosto de 2001, minha esposa Leonice faleceu, aos 38 anos. Ela tinha apenas 38 anos. E ela, ao falecer, me deixou um filho com 10 anos e duas jovenzinhas na idade da adolescência e pré-juventude. Então, naquele período, eu tive que identificar: o que eu estou enfrentando é um problema ou é uma situação difícil? Então eu descobri que mais que um problema, eu estava numa situação difícil. Nessa situação difícil, havia quase tudo de um problema, mas havia mais coisas que eu não poderia alterar. Por exemplo, eu não podia mudar o fato de que a mulher da minha juventude havia morrido. Eu não poderia alterar o fato que eu não poderia fazer nada para que ela voltasse à vida. Eu tinha que admitir que eu tinha perdido a minha esposa. Eu tinha que admitir que se eu não tomasse uma postura adequada, então eu iria parar na vida. Eu simplesmente vegetaria na existência. Então eu discerni. Não é um problema, é mais que um problema, é uma situação difícil. Então, essa situação difícil não tem uma solução, mas eu preciso adotar uma postura adequada para suportar esta etapa. E foi assim que eu fiz. E venci aquele período e pude retomar minha vida plenamente, como vocês são testemunha de que eu estou vivendo.
Eu preciso voltar ao texto do início da nossa reflexão. Leia comigo esse texto. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Veja que a Bíblia deixa claro que a provação não será maior do que a nossa capacidade de suportar. Além deste fato, nós temos a fidelidade de Deus em providenciar um escape. Opa, escape? Aleluia! Calma, não se empolgue. É bom que você saiba que o escape não é para sair da situação, é para suportar a situação. Em outras palavras, existem momentos na vida que a gente precisa discernir entre uma solução ou uma atitude bíblica para suportar aquele momento. Então, o momento que você está vivendo é um problema que precisa de uma solução ou é uma situação difícil que precisa de uma atitude para você suportar? Se for um problema, busque a Deus e Ele lhe dará uma saída. Se for uma situação difícil, se agarre à postura adequada e Deus lhe capacitará a suportar e tirar vantagens das complicações do caminho. Os tempos são difíceis, mas em Deus nós temos a ajuda competente para enfrentar essas situações, a fim de que suportamos e nos tornemos cada vez mais pessoas melhores.